Eleições 2018. Uma das principais preocupações do próximo presidente do Brasil é a segurança pública. Os dois candidatos, Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, possuem políticas bastante distintas para a área. Para debater sobre o tema, o Digitais entrevista hoje o professor da PUC Campinas e cientista político Vitor Barleta Machado. Olá. Obrigado pela presença, professor. De nada. Bom, para começar, eu gostaria de falar que o senhor destacasse um ponto que chama a sua atenção no plano de governo do Bolsonaro para a área de segurança e um ponto do plano de governo do Haddad para a área de segurança que chama a sua atenção. Então, na verdade, assim, o que destaca para mim é o conjunto da obra. Né? Eles são variáveis no espírito. Né? De um lado, o candidato do PSL ele tem um plano, né, focado na repressão. Né? São políticas de repressão à criminalidade, né? Se possa colocar dessa maneira. Já o plano do Haddad tem uma outra proposta. Assim, ele tem a repressão, evidentemente, isso é sempre uma dimensão permanente, né? Mas existe uma preocupação com o combate às estruturas que geram a criminalidade. Então, nesse sentido, eles são diferentes, né? São políticas que visam coisas distintas. Né? E uma política bastante conflitante dos dois é o Estatuto do Desarmamento. O Bolsonaro ele defende o porte de armas porque ele justifica que garante a legítima defesa. E o Haddad ele quer um controle das armas. Qual dessas políticas o senhor considera mais viável atualmente em um cenário em que há 63 mil homicídios por ano no país e ao mesmo tempo há um constante clima de insegurança? Então, é o tipo da medida que você precisa ter um retrato claro da realidade para você poder decidir o que fazer. Né? Você pega, por exemplo, a gente tem muitos homicídios, mas a maioria desses homicídios não são em assaltos, em crimes desse tipo. Você tem muita violência interpessoal. Né? Você tem um número de mortos em brigas de trânsito, em brigas domésticas, enfim. É esse tipo de crime que é o mais comum, inclusive na morte por arma de fogo, né, no Brasil. Então você tem um alto índice de criminalidade voltado para isso, ou seja, uma coisa que não tem a ver necessariamente com a violência do assalto, né, que existe também. Né. Então, nesse sentido, ter mais arma não muda nada desse cenário, entendeu? Não altera essa realidade. Pode até intensificar e piorar num certo sentido. Então, há que se pensar claramente, em primeiro lugar, né, definir uma política pública, ela é mais do que digamos, é mais do que você ter uma ideia e colocar em movimento, entendeu? Você tem que ter uma proposta embasada no que é de fato a realidade dos problemas cotidianos, né? E ainda falando do Bolsonaro, ele também defende a redução da maioridade penal para 16 anos. Qual a análise que pode ser feita dessa proposta se a gente levar em conta que os nossos presídios, em sua maioria, sofrem com superlotações, mas também há uma certa sensação de impunidade em relação ao menor infrator? Ele até deu uma alterada nessa proposta, né? Imaginou no meio do caminho entre 17 anos e tal, mas enfim, também não é, digamos, você não altera o processo, entendeu? Assim, você está só dizendo a repressão que vai ter. Né? Se essa repressão tivesse dando resultado, já teria dado lá atrás, né? Então há que se pensar em outros caminhos. E o Haddad, ele também fala em mudar a política de combate às drogas, porque ele considera ineficaz atualmente, porque, segundo ele, ela serve apenas como uma forma de recrutamento às facções criminosas e também agrava as condições dos presídios. Uma mudança nessa política é necessária? Bom, a experiência mundial, pelo menos, está dizendo isso, né, de que você precisa enfocar outras estratégias, porque a simples repressão não eliminou o tráfico em lugar nenhum. Muito obrigado pela entrevista, professor. De nada. É o Digitais, com você na hora do voto.